Olá pessoal, continuando aqui com a parte 2 da fotossíntese, o NADPH e o ATP produzidos na fase clara da fotossíntese serão utilizados agora na fase escura, conhecida também como ciclo de Calvin. Nesse ciclo, que originou um prêmio Nobel em 1961, teremos uma sucessão de reações químicas, de onde poderemos obter o açúcar como produto final da fotossíntese. É importante pensar que agora na fase escura, a localização do processo fotossintético ocorrerá no estroma do cloroplasto e não mais nos tilacoides, onde foi a fase clara. Iniciamos o ciclo com 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, conhecida também como RuBP. Cada molécula de RuBP possui 5 carbonos e receberá mais um carbono vindo do CO2 proveniente do ambiente. Esta reação da união do carbono do gás carbônico com a RuBP é catalisada por uma enzima que representa mais de 50% das proteínas do cloroplasto, a rubisco. Observe aqui mais uma grande importância da fotossíntese, o sequestro desse gás carbônico da atmosfera. Continuando, essas 3 ribuloses se tornaram agora 3 moléculas instáveis com 6 carbonos. Devido a essa instabilidade, logo elas se transformam em 6 moléculas de 3 carbonos, a 3-fosfoglicerato, conhecida como PGA. Lembra das 2 moléculas formadas lá na fase clara da fotossíntese, o NADPH e o ATP? Pois é, agora com o auxílio do ATP e depois do NADPH, essa molécula de PGA sofre redução, sendo transformada em uma nova molécula, a 1,3-difosfoglicerato, mais conhecida como PGAL. Das 6 moléculas de PGAL, uma é retirada do ciclo, que depois pode ser convertida a glicose ou a outro tipo de açúcar. As 5 moléculas de PGAL que continuam no ciclo, com a ajuda de mais moléculas de ATP, serão agora regeneradas nas 3 moléculas iniciais de ribulose, que iniciamos a explicar este ciclo, dando início novamente ao ciclo e às reações químicas. Está complicado para você? Vamos novamente. A molécula RuBP, através da enzima rubisco, sofre fixação de mais um carbono vindo do CO2, originando uma nova molécula de 6 carbonos, que se separa logo em seguida em moléculas de 3 carbonos, a PGA. Essa, por sua vez, sobre a ação do ATP e o NADPH vindos da fase clara, é reduzida e se transforma no produto final do ciclo, a PGAL. Das 6 moléculas formadas de PGAL, uma é destinada na formação da glicose ou um outro açúcar, e as outras 5 são regeneradas como RuBP para início do ciclo novamente. Veja que o ciclo teve 3 etapas cruciais: a fixação do gás carbônico, a redução da PGA em PGAL e, por fim, a regeneração da PGAL em RuBP para início do ciclo novamente. É importante também elucidar que a representação de 3 moléculas de RuBP no início do ciclo, elas representam 3 voltas no ciclo, e que, portanto, a cada 3 voltas é reservada uma molécula de PGAL. Para a formação da glicose, são necessárias 2 moléculas de PGAL, pois lembre-se que a glicose possui 6 carbonos, e, portanto, precisamos de 6 voltas no ciclo para a formação da glicose. Outro ponto importante é que a glicose, por fins didáticos, é sempre exemplificada como produto final da fotossíntese. Porém, a partir da molécula de PGAL, também temos a síntese de amido, que é um polissacarídeo, e a sacarose, que é um disacarídeo, produzido em quantidade consideravelmente maior do que a glicose. E lembrando, por que a produção de todo esse açúcar? Esse açúcar será direcionado para outra organela das células, a mitocôndria, para a produção de energia em forma de ATP. Agora ficou confuso, né? Você vai me questionar o seguinte: se a fase clara da fotossíntese gerou ATP,
por que usar esse ATP para produzir açúcar na fase escura, se o açúcar vai ser direcionado para a mitocôndria para produzir ATP novamente? Meu caro, isso foi uma poupança, uma jogada muito esperta do organismo fotossintetizante. A quantidade de ATP que teremos a partir de uma glicose será muito maior que a quantidade gerada de ATP na fase clara da fotossíntese. Só relembrando que nos seres vivos que não produzem seu próprio alimento, a glicose ela é obtida por meio da alimentação. Para encerrar, vamos a um resuminho aqui da fotossíntese. Na fase clara, tivemos a absorção da luz e água. Como produto, tivemos a geração de oxigênio a partir da quebra da água e tivemos também a formação do NADPH e ATP a partir dos elétrons e prótons, lembra? Esse NADPH e o ATP são direcionados para a fase escura da fotossíntese, que somada à entrada de gás carbônico no ciclo de Calvin, finalmente podemos obter o açúcar, aqui representado pela glicose. Assim como outras moléculas, o ATP e o NADPH, depois de quebrados no ciclo de Calvin, eles são reutilizados na fase clara para a formação de novas moléculas de ATP e NADPH. Isso aí, pessoal, é um assunto complexo, daria para falar muito mais, mas eu espero ter contribuído um pouco no estudo de vocês. Abraço.